E agora é ao programa de rastreios da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo que dedicamos os próximos momentos de conversa. Comigo já tenho a doutora Eunice Carrapiço, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, a quem agradeço a presença em estúdio. Seja muito bem-vinda, doutora Eunice. Muito obrigada também pelo convite. Doutora Eunice, este programa que se iniciou, portanto, em 2017, com vários projetos piloto, tem vindo a alargar-se de forma progressiva a vários agrupamentos de centros de saúde do país. Sim, portanto estamos a falar de um programa de rastreios que é uma nova forma de fazer este rastreio, portanto passamos de um rastreio que é oportunístico para um rastreio de base populacional, e podemos falar um pouco mais sobre o que é que isso significa, e de facto deu os primeiros passos em 2017, com experiências piloto, no caso do cancro do colo do útero e do cancro do cólon e reto, e foi aumentando progressivamente. Neste momento os dois rastreios já estão disponíveis em todos os agrupamentos de centros de saúde da nossa região, de Lisboa e Val do Tejo. E lhe perguntar exatamente isso, qual é a cobertura atual? Portanto, neste momento nós temos cerca de 50 unidades de saúde a fazer o rastreio do cólon e reto, portanto cerca de 20% das 271 que nós temos na nossa região, e em relação ao cancro do colo do útero temos cerca de 90 unidades, portanto um pouco mais, cerca de 30% das unidades já a realizar este rastreio. Este programa, a doutora Eunice, da ARS-LVT, também se insere aqui nesta nova proposta da Lei de Bases de Saúde? Sim, é verdade. Portanto, de facto, aquilo que nós conhecemos, não é, da proposta do Governo para a nova Lei de Bases da Saúde e daquilo que são as principais propostas para esta nova Lei de Bases, elas são unânimes em alguns pontos, não é? Sobretudo o grande desafio, aquilo que é mais importante em termos de saúde para a nossa sociedade é a promoção da saúde. E a promoção da saúde é um desafio intersetorial, nem sequer tem que ver só com médicos, enfermeiros, instituições de saúde, vai muito para além disso, portanto tem que ver com as escolas, com as autarquias, com o tipo de alimentação, com a política de preços, por exemplo, a taxa, os impostos nas bebidas açucaradas nos supermercados, entre outras coisas. Portanto, de facto, esta é a nossa grande prioridade e aposta. Depois há uma segunda prioridade que se prende com a prevenção das doenças. E na prevenção das doenças temos muitas atividades, as vacinas, mas temos também os rastreios, não é? E os rastreios entram aqui. Depois, também quase todas as propostas falam de um aspecto que é central e que também tem muito que ver com os rastreios, que é a literacia em saúde. Se bem que a literacia, não é, o conhecimento e a informação sobre saúde por si só não é suficiente, não é? É importante, não é? Mas é como se fosse o conhecimento enciclopédico, serve de pouco se nós depois não o aplicarmos. E, portanto, o conhecimento e a literacia em saúde é uma ferramenta para que as pessoas se assumam cada vez mais como gestoras da sua própria saúde. Isto é muito importante. Por exemplo, em relação aos rastreios, é importante que as pessoas saibam qual é que é o seu plano de atividades preventivas. Portanto, uma senhora com 50 anos saber que deve fazer o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do colo do útero, o rastreio do cólon e reto, mas também que deve medir a sua pressão arterial e o seu peso de 2 em 2 anos, fazer uma análise ao colesterol de 5 em 5, avaliar a glicémia para rastrear a diabetes de 2 em 2 anos. Portanto, fazer essa própria gestão. Exatamente. E depois há um outro aspecto, não é? E aí é que as várias propostas, as opiniões já divergem e que se prende com a questão da organização e da gestão da prestação de cuidados e, portanto, de facto é difícil, não é, esta conciliação entre uma essência e um setor mais mercantil com um setor solidário e que é da responsabilidade pública, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas estes programas baseiam-se também numa filosofia de integração de cuidados? Sem dúvida. Portanto, estes rastreios, nós já temos o rastreio oportunístico, não é? Que é aquele rastreio em que as pessoas podem dirigir ao seu centro de saúde, à sua equipa de saúde, ao médico de família e dizer que querem fazer aqueles exames de rastreio ou no âmbito de uma consulta de vigilância da saúde, o médico ou profissional de saúde propõe à pessoa que possa realizar esses rastreios. Aquilo que nós estamos a fazer de diferente é, de facto, o tal rastreio de base populacional que implica um convite proativo à população para a realização destas atividades preventivas.
preventivas. E, de facto, neste modelo, há uma ligação permanente entre o centro de saúde, onde se realizam os testes, e os hospitais. Portanto, todo o processo de rastreio é acompanhado também por uma plataforma específica, por um sistema de informação, mas há, de facto, uma equipa de saúde que acompanha a pessoa em todo o processo, desde a realização do teste de rastreio, depois o lidar com os resultados positivos de um teste de rastreio, a necessidade, caso seja preciso, por exemplo, de um apoio psicológico, lidar com um teste positivo, querer fazer o exame subsequente ou não, por exemplo, uma colonoscopia, e depois os testes são lidos num laboratório do hospital, é tudo feito em unidades do Serviço Nacional de Saúde, e depois é enviado, caso seja necessário, no caso de um teste positivo, para uma unidade especializada. E um processo totalmente gratuito para o utente, doutora Essa é outra vantagem. Portanto, uma das vantagens é esta comunicação permanente entre centro de saúde e hospital e a integração de todo o processo. A outra é o facto de ser todo o processo é gratuito. Dizer que há aqui uma espécie de mudança de paradigma. Ao invés de ser o utente a procurar o rastreio, há este convite feito ao utente. Sem dúvida. O que dá para a parte dos serviços de saúde uma responsabilidade ainda maior, não é? Porque uma coisa é a pessoa dirigir-se a um centro de saúde e querer fazer um determinado exame de rastreio, outra coisa são as instituições fazerem este convite proativo. E, portanto, temos que estar preparados para dar respostas adequadas e atempadas, prevendo todas as dificuldades que possam aparecer. Portanto, é natural que as pessoas possam receber uma carta-convite ou um telefonema. A carta-convite, apesar de ser aquilo que é adotado em termos nacionais e aquilo que foi a primeira aposta, nós estamos cada vez mais a utilizar a questão do contacto telefónico. Porque a carta, há muitas alterações de morada, as pessoas muitas vezes acham que é mais uma campanha publicitária, não é aquela coisa de quando a esmola é muita, o pobre desconfia, não é? Depois vem identificada como a ARS-LVT, Administração Regional de Saúde, de Lisboa e Valtejo, e portanto as pessoas não sabem muito bem o que é, e os telefonemas funcionam muito bem, não é? Porque a unidade identifica-se logo. Eu própria fui contactada da minha unidade de saúde para realizar o rastreio, portanto, quando me telefonaram e se identificaram como sendo da parte da minha médica de família, credibiliza logo a partir daí o convite e o telefonema. E este rastreio de base populacional necessariamente vai levar mais gente, portanto, a realizar estes rastreios. Estaremos preparados para dar resposta? Sim, portanto, é isso que nós pretendemos com o rastreio de base populacional. Nós investimos nestes rastreios de base populacional por uma questão que está demonstrado que tem maior adesão e por uma questão de equidade, não é? Porque até agora as pessoas que se preocupam mais com a sua saúde e que já recorrem aos serviços de saúde são aquelas que têm mais acesso a este tipo de rastreios. E, portanto, a nossa preocupação é chegar àqueles que, em geral, não acedem a este tipo de cuidados ou porque não estão sensibilizados para a importância da realização destas atividades preventivas ou porque têm, de facto, um deficiente acesso aos cuidados de saúde. Em relação à preparação, por isso é que nós começamos lentamente, não é? Vamos aumentando. Lentamente, não começamos de uma vez com todas as unidades a fazer rastreio. Porque para fazermos o rastreio nós precisamos de garantir que uma pessoa com um teste de rastreio positivo, que não significa que tenha cancro, significa apenas que tem uma alteração que é necessário realizar outro exame complementar de diagnóstico para esclarecer essa situação, que essa pessoa não fique com um exame positivo 6 meses ou 9 meses à espera de um resultado. E, portanto, nós garantimos 30 dias. É claro que nem sempre tem acontecido, mas temos melhorado muito o tempo de resposta para que as pessoas possam ter em 30 dias a realização de um exame. E outra das vantagens deste rastreio de base, deste programa, é que todos os exames, testes e exames complementares de diagnóstico são realizados em unidades do Serviço Nacional de Saúde com controle de qualidade e com garantia, portanto, é uma segurança para a pessoa. E precisamos ter 30 dias para dar essa resposta. E por isso vamos aumentando o rastreio, as unidades que integram este programa de rastreio, à medida que vamos tendo capacidade da parte dos hospitais de darem resposta em tempo útil para a execução deste tipo de exames. E já vamos continuar a falar principalmente de cada um destes rastreios. Seguimos para novo intervalo neste Saúde em Dia. Fique e volte connosco.